A partir de agora, Call is now being recorded. a gente começa a gravar, né? Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Camila Beatriz, eu tenho 24 anos e faço parte do coletivo Museologia com Pipoca, que é um coletivo que nasceu dentro da UFG a partir de um projeto de extensão. Esse projeto ele começa com uma formação e hoje ele tem uma outra formação e a mentora, né, a fundadora dele está até presente aqui na plateia hoje, né, na plateia virtual, que é a Luciana Souza, que é uma pesquisadora, né, e professora, que começa esse projeto lá na museologia, né, convidando alunas e alunos para formarem um grupo que pensasse cinema, né, a partir da museologia, dos espaços de memória e essas relações do uso do audiovisual como ferramenta de mudança social, de educação e das nossas vidas, né, a partir de políticas públicas e de história. O convidado de hoje é o Nilo, né, que é um técnico em audiovisual aí do Cine UFG, que é o cinema da Universidade Federal de Goiás. Antes da gente iniciar, eu vou só ler o protocolo, né, que é como é um projeto contemplado por política pública, a gente tem que lidar com uns textinhos burocráticos aí para estar começando. Esse projeto foi contemplado com recurso da Lei Aldir Blanc, que é o Fundo, né, de Emergência Cultural Nacional. É uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, do Governo de Goiás e da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Nilo, por favor, se apresente para a gente. Olá, boa noite. Meu nome é Nilo Ferreira Borges, eu sou técnico audiovisual daqui do Cine UFG. Eu estou, inclusive, agora no Cine UFG, porque eu faço turno semipresencial. Estou terminando mais ou menos por agora e vou começar a falar com vocês. Gostaria de agradecer ao coletivo Museologia com Pipoca, as meninas, trabalho maravilhoso que eu acompanho já há algum tempo. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, mesmo com todo esse contexto de pandemia, um momento difícil que a gente está atravessando agora. Então, quero deixar aqui minha solidariedade a todo mundo que tem enfrentado problemas, dificuldades nessa pandemia e dizer que a gente tem que se organizar, tem que levantar a cabeça e enfrentar todas essas coisas que estão erradas no país, porque a gente não pode aceitar isso assim tão passivamente. E eu acredito que esses espaços para debate, para encontros, eles servem para isso também. Além de, claro, a gente trocar uma ideia legal sobre o CineFG, sobre cinema, audiovisual, aqui no estado. E é isso. Bom, eu sou de Goiânia, nasci aqui em 1980 e meu interesse por cinema era um interesse como praticamente todo mundo, assim, né? Ia mais filme na televisão, uma vez ou outra ia no cinema, me importava muito com as questões mais artísticas, autorais e tal. Até que eu fui para a escola técnica na época, né? O IF, que na época era escola técnica, depois passou para ser Cefet. E lá eu comecei a fazer teatro e me interessei por dramaturgia e tudo mais. E na época eles estavam implementando um estúdio de vídeo. E eu fiquei muito fascinado com aquilo e tal, e comecei a frequentar casa de amigos, a gente fazia sessões de cinema, nada assim muito formal, não eram propriamente cineclubes, eram encontros que a gente, pessoas interessadas na área, faziam assim, começavam a discutir, comecei a descobrir muitos diretores interessantes, muitas obras interessantes, até que resolvi estudar cinema. Aí lá para 98 eu prestei vestibular na USP e aí fui para São Paulo estudar, porque na época aqui não tinha praticamente nada. Tinha um curso de rádio e TV, mas era muito voltado para o mercado da rádio e da televisão local, e o estudo de cinema ainda não era muito... não tinha engrenado aqui ainda. Isso só foi acontecer depois que eu voltei, em 2004, 2005, com a abertura do curso na UEG. Tinha algumas iniciativas da pós-graduação na Camburi, uma escola particular, outra aqui.
mas foi só depois, assim, de 96, 98, desculpa, 2006, 2008, e com a implementação também do curso de Cinema e Audiovisual do IF, em Goiás, que a gente começou a ter mais presença, assim, de curso de formação em cinema e audiovisual no estado, né? Durante esse período, mais ou menos 5, 6 anos, eu fiquei trabalhando aqui em estúdios fotográficos, em agências de publicidade, produtoras de propaganda e publicidade. Uma vez ou outra eu fazia alguma coisa mais fora disso. Cheguei a fazer um documentário com uns amigos meus da Digital 5, sobre catadores aqui de Goiânia, movimento dos catadores. Sempre tive muitos amigos envolvidos com isso, movimento do vídeo popular, pessoal também da etnografia, cheguei até a participar de algumas filmagens nos Calungas, lá para 2007, 2008. Até que em 99 eu passei aqui no concurso da UFG e vim trabalhar aqui no Prédio da Letras, né? A princípio não era exclusivamente para o cinema, mas de 2001 para frente eu fiquei sendo funcionário exclusivamente do cinema da UFG. E o Cine UFG, ele tem uma história que é anterior à minha vinda para cá, ele demorou muito tempo para ser implementado. Em 98, o professor Anselmo estava incomodado aqui com o auditório, achava que o auditório era muito ruim e tal, e queria reformar ele, fazer alguma coisa, e ele pensou, por que não um cinema, né? E aí depois ele virou diretor da faculdade de Letras e foi atrás de parcerias, na época na GEPEL, com o Chaú, secretária de Educação também, secretária de Ciência e Tecnologia do Estado. Foi articulando, e aos poucos ele foi trazendo uma coisinha aqui, outra ali, até que em 2008 ele conseguiu, aí ele já estava pró-reitor de Extensão e Cultura, ele já nem era mais diretor daqui, e conseguiu finalmente inaugurar o cinema, né? Tiveram alguns problemas na construção, tiveram que refazer algumas coisas e tal. Um projeto de sala de cinema não é tão simples assim, um projeto bom, como é aqui é um bom projeto. E o projetor de película, que era muito caro, ainda é muito caro na época, mas se tornou obsoleto, ele conseguiu também, com o apoio da GEPEL, comprar. E esse é um dos grandes problemas daqui, porque ele foi pensado mais para ser um cinema em projeção em película, porque até 2009, 2008 não tinha emplacado o parque digital totalmente, mas logo em seguida ele se tornou obsoleto, assim, as distribuidoras pararam de trabalhar com película, a sala não seguiu a sua evolução natural, que seria arrumar um projetor digital, e ficou presa à projeção eletrônica, e isso gerou uma série de problemas que a gente tenta solucionar até hoje, mas que não é muito fácil, assim, né? A princípio, o cinema aqui tinha bastante funcionários, tinha uma vida ativa, assim, frequente, tinha o Festival Perro Louco, teve o Fronteira, Mostra de Direitos Humanos e outras ações, assim, e as mostras regulares, né, que em geral era por curadoria do Lisandro Nogueira, que sempre foi um parceiro importante aqui pra gente. Dele, esporadicamente, de alguns outros professores, da EMAC, da TAB, da FIC também, do Daniel Cristino, principalmente. E à medida que foi saindo funcionários aqui, foi ficando um pouco difícil articular essas mostras.
a gente começou a ter que buscar as outras alternativas, né? Porque a gente não tem um acervo propriamente, a gente é um cinema público, né? Não tem também tanto apoio financeiro assim para as nossas atividades, então a gente começou a procurar parceria com embaixadas, com institutos culturais, de línguas, com outras instituições públicas, municipal, estadual, federal. E lá para 2014, a gente começou a dialogar com o pessoal da RNP, que quem dá o suporte tecnológico para a rede de internet nas instituições públicas brasileiras. Uma instituição do Ministério de Ciência e Tecnologia. E eles estavam mapeando, na época, as salas de cinema em universidades no Brasil, e eles ficaram interessados, porque a sala é realmente muito boa. E convidaram a gente passou por um processo bem rigoroso na época, assim, a gente teve que fazer muito relatório, mandar a planta baixa do cinema, e a gente ingressou nesse projeto que é bem legal, assim, né, dos cinemas em rede. Ele conecta salas de cinema do Brasil inteiro, e no Brasil tem, nas universidades, dentro das universidades, tem praticamente todos os tipos de cinema. Tem cinema da UF, Federal Fluminense, que tem 50 anos de história, sabe? É um cinema ultra profissional, importante culturalmente dentro do município de Niterói, sabe? Responsável por passar dezenas de filmes maravilhosos na cidade, assim, referência, né? Há cinemas que são mais amadores, assim, feito em auditório, improvisado. Mas era bem legal, assim, a curadoria era uma coisa coletiva, as reuniões nem sempre eram muito fáceis, porque envolvia muita gente e tal, mas tinha isso. Agora, o grande problema do encaixe da UFG nesse projeto era que eles contavam com a integração de universidades que tinham curso de cinema também, porque a própria produção da universidade entraria em circuito nas outras unidades. E a UFG, é engraçado, tem a sala, mas não tem propriamente o curso aqui, né? Então, tem até gente que faz cinema, filmes, mas isolado, e às vezes nem é sempre um projeto que está totalmente vinculado à universidade, né? Enquanto que em outros lugares, não. Outros lugares são faculdades de cinema que têm o propósito de produzir, né? Deixam partes assim do currículo, né, do curso, como um espaço para os alunos produzirem, alunos professores. É o caso do IF Goiano, tem o Terry Luz, que foi produzido mais ou menos nessa maneira. Da UEG também tem muitos curtas que eu sei, eles produzem, eles fazem até uma mostra própria deles. Só que esses cursos não têm salas de cinema, eles também ou usam outras salas, outros espaços que não da universidade, ou improvisam com o auditório, né? E fica meio estranho, assim, eles com certeza gostariam de ter uma oportunidade de ter um cinema, como a UFG tem, e a UFG que tem esse cinema, às vezes não utiliza esse espaço tão bem, assim, né? Por conta de várias questões. A principal delas, ao meu ver, é isso, né? Não tem um curso voltado especificamente para cinema, né? A UNB mesmo, que tem um curso que foi interrompido durante a ditadura, mas depois voltou, e é um curso bom, ele também não tem sala de cinema. Acho que do Centro-Oeste, o único participante é a gente mesmo. É um projeto que é interessante, mas ele ainda não tem, falha um pouco, não tem essa interiorização, está muito preso às capitais mais
mais litorâneas, né? Que é onde também tem mais curso, né? Tem mais histórico de curso de cinema, né? Na UF, por exemplo, mas em São Paulo, Santa Catarina também tem, Bahia, Pernambuco. Pernambuco inaugurou uma sala de cinema de 5 milhões esses 2 anos atrás. Investimento pesado, mas lá além do curso tem uma cultura cinematográfica já há algum tempo, né? E aqui a gente ainda está desenvolvendo agora, assim, né? A gente começou tarde a fazer filmes aqui, década de 60, teve um apagão ali entre 90, 80, engrenou depois da implementação dos cursos aqui, mas de fato, assim, produção de longa-metragem é de 3 anos para cá, que deu um boom mesmo. Mas foi um boom também bom, porque vieram produções interessantes, produções que têm uma trajetória lá fora, que tem tido um reconhecimento bacana aqui no exterior. E que agora vamos ver o que vai dar nisso, porque, de uma certa maneira também, ela veio numa hora ruim, porque a pandemia e o desmonte do governo do setor cultural coloca em xeque essa evolução que estava sendo tão benéfica para o cinema em Goiás, né? Então, os produtores vão ter que rebolar aí para não deixar a peteca cair e o cinema goiano não ser como o cinema brasileiro e os cinemas regionais em geral, que vivem de ciclo, né? Vem um ciclo, eu fico, mas logo vem em seguida uma crise, parece que começa tudo do zero, é um trabalho de Sísifo, sabe? Parece que nunca tem continuidade, tem que ser sempre assim, renascendo e começando tudo do zero de novo, assim, sabe? E aí o mercado está em estado assim, de atenção para saber qual que é a real condição hoje para produzir e distribuir os filmes aqui em outros lugares. A gente está em compasso de espera, esperando uma solução, né? A lei Aldir Blanc, ela ajudou muito, assim, porque tradicionalmente as leis de incentivo, elas eram muito focadas em produção. E não adianta nada você produzir e não ter onde mostrar, né? E o mercado, todo mundo sabe como é que é. Ele é totalmente dominado pelas produções estrangeiras, né? Especialmente as norte-americanas. E é muito difícil de competir com eles em salas comerciais. Então assim, eu acho que tem que ter um conjunto de ações que passa por pensar melhor o investimento em cinema audiovisual no Brasil e também na formação. Como que isso vai dialogar com as escolas as primeiras, né, até as escolas de universidades, né, as faculdades de cinema. Bom, isso é importante, eu queria destacar isso, que é um cinema público, e o cinema público aqui em Goiás tem uma função muito, muito importante, assim, o cinema como cinecultura é referência, assim, sabe? Ele também teve um tempo que funcionou mal, mas ultimamente voltou, assim, depois que a Marcela Borello e o Rafael Parodi ergueu, assim, aí teve uma continuidade legal, depois o Fabrício assumiu, mas agora teve que fechar por conta da pandemia, mas isso foi importante. Há algum tempo a gente sempre troca ideia e tinha pensado em maneiras de proteger essa rede de cinemas públicos aqui, né? Porque tinha o Cine Ouro também, mas o Cine Ouro realmente aí não sei, né, como que anda por lá, mas acredito que não estava tão ativo. E a gente tentou fazer uma rede, uma associação de amigos, tal, mas não deu muito certo, né? E fica meio nessa situação delicada, né? A gente nunca sabe o que poderá acontecer, né? Pode
às vezes piorar, às vezes melhorar. Mas eu acredito que a população, a sociedade tem que entender a importância do cinema público, porque é óbvio, ele é público, ele é de todo mundo, e ele é uma oportunidade de experimentar o cinema, né? De trazer coisas diferentes, sabe? De ir além da mera sessão, promover debate, formação. E o CineFG sempre teve aberto a isso. A gente recebeu já mostras de escolas municipais, escolas estaduais, né? Tem a nossa própria parceria com o CEPAI, que é o Colégio de Aplicação da UFG, que é o Cine Corujinha, que a gente lota a criançada aqui e passa filme para eles. Eles já fizeram algumas produções que tiveram uma circulação aí, Vale da Desigualdade, né? E a gente sempre tem que pensar nisso, assim, né? Em estratégias para a gente não só se manter ativo aqui, mas ampliar a nossa atuação, nossa participação para o desenvolvimento, né, do audiovisual daqui de Goiás. A gente já fez 2 mostras especialmente dedicadas à produção goiana. Uma é de 2009, que é essa aqui. Não sei se está vendo direitinho. A gente pode enviar para quem se inscreveu depois. Qual é? A gente está com um projeto de digitalizar tudo isso aqui e colocar num site acervo. Maravilha. Mas tem alguma coisa na internet, assim. Não é tudo não, mas você encontra alguma coisa. Essa aqui é uma amostra de 2010, na verdade. A gente sempre tenta fazer perto de alguma data comemorativa. E era uma época que já tinha bem mais curtas do que longas, né? Acho que tem uns 5, 4 curtas aqui. E a curadoria do Rodrigo Cássio e o Pedro Novaes. O Rodrigo é aqui, professor daqui, e o Pedro é um cineasta que também articula bastante o audiovisual aqui. Ele é filho do Washington Novaes, um dos mentores do FICA. E ele também ajudou na criação da Go Filmes, que é uma associação de produtores, que é interessante o trabalho deles, né? E tem a mostra comemorativa dos 10 anos do CineFG, e foi uma mostra que eu fiz a curadoria de 2018, e aí nessa mostra já tem muito mais longa, tem 10 longas, né? E vários curtas também. É uma curadoria que eu gosto muito, não era a curadoria que eu gostaria, ficou faltando algum outro filme, assim, mas tem filmes muito legais aqui, que rodaram festivais do Brasil e fora. As Duas Irenes, Tae Guan, Comeback, o próprio Terry Lewis, né, que você já vê que de 2016, 2017 já começou a se produzir uma quantidade considerável de longas, e esses longas eles tiveram certa repercussão aí, principalmente na Mostra de Tiradentes, de 2019, que Goiás levou os 2 principais prêmios, da Mostra Aurora e da Mostra Olhos Livres, que foram Vermelha, do Getúlio Ribeiro, e Parque Oeste, da Fabiana Assis. São boas produções, e continuam aí na sua trajetória, aí, trazendo a discussão, né, sobre o cinema feito aqui em Goiás. Mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Assim, tem, para quem não pode fazer um curso, tem muitas iniciativas bacanas, assim, sabe? De cursos livres. Tem a Mostra Goiânia Mostra Curtas, que é o Icumã que faz. O Icumã sempre traz gente interessante para dar palestra, oficina. A própria Mostra Curtas, que começou em 2000, tem 20 anos, ela não aconteceu ano passado por conta da pandemia, mas é uma das principais mostras de curta-metragem daqui do Brasil, e é importante para o
para a divulgação da produção local. Além do FICA, e dentro do FICA a Mostra ABD, é uma mostra também onde circula as produções regionais. Teve o Fronteira, que foi um festival importante de documentário experimental, que trouxe muita gente bacana para cá. André Tonati, Helena Inês, muita gente mesmo. Tem muito festival bacana aqui em Goiás. A gente tem o Digo também, de diversidade. Tem a Lanterna Mágica de animação. Tem a Mostra Trash, que virou Crash também. Então é bom a gente sempre tentar acompanhar o que está acontecendo nessas mostras, trocar uma ideia com o pessoal, para não deixar esses filmes sem circular, né? Porque eu, assim, me dói muito, assim, tentar promover o cinema brasileiro, o cinema goiano, assim, perceber que muitos filmes, sabe, deveriam ter mais atenção, sabe? A gente vê que tem muito interesse do que é de fora, né? As pessoas às vezes estão mais interessadas em produções estrangeiras do que aqui, né? Tem esse lugar comum, né? Que o brasileiro não gosta muito da sua cultura, não dá muita importância para o real valor da sua cultura popular, ou, sei lá. E a gente perde muito, acho que como construção da sociedade, a gente não, né, não usufruir dessa cultura e não fazê-la circular, né, não desdobrar ela, né, as ideias dela não se desenvolverem na nossa sociedade, a gente ficar preso a uma influência de fora, né, demais, assim, excessiva. Não que a gente não deve assistir filme de fora, eu mesmo assisto demais, filme do mundo inteiro. Mas é o que o Paulo Emílio Salles Gomes, que acho que é o maior teórico de cinema da história do Brasil, fala que é melhor assistir um filme brasileiro ruim do que um filme estrangeiro médio para bom, né? Porque o filme, mesmo ele sendo muito ruim, o filme brasileiro vai ter muito mais para dizer sobre a gente do que o filme estrangeiro, né? E a mesma coisa aplica aqui. É muito mais importante, do meu ponto de vista, estar assistindo um filme goiano, mesmo que não seja bom, né? E esse seja bom também a gente tem que botar em suspensão, né? O que é bom, o que é ruim. Mas é sempre melhor a gente estar em contato com essa produção para ver como que para onde a gente vai, entendeu? Para onde a gente vai não só como a área do audiovisual, mas como sociedade, como cultura, né? E é muito difícil, eu vejo que a resistência é grande. Às vezes é complicado. Bastante. Não, maravilha suas colocações, Nilo. São super de acordo assim, com o que a gente pensou quando a gente te convidou. Um Zoologia com Pipoca, eu acho que ele casa muito com o Cine UFG, uma vez que ele também nasce de um projeto de extensão, então a gente já pensar essa conexão da universidade com o público a partir do projeto de extensão, né, que são esses movimentos que vão mais diretamente com ações não só dentro do mundo acadêmico, né, mas que de alguma forma chega, assim, é maravilhoso te ouvir falando de outras ações não só dentro da UFG, né, você trouxe uma série de iniciativas que falam do cinema em Goiânia, né, em Goiás, assim, você territorializou muito bem, assim, a nossa situação do audiovisual e um panorama, assim, do que são as produções aqui. Eu fiquei pensando também a partir da sua fala, essa oficina ela se chama Luz, Memória e Luz, Câmera e Memória. E aí ela aconteceu nas outras 2 terças-feiras, né? E essa é a última. E aí pensando a partir dessa temática, assim, que a gente ficou pensando em trabalhar a memória não só dos cinemas, mas dos trabalhadores dos cinemas. Então trazer vocês perguntas nesse sentido também de pensar como a gente traz a memória desses trabalhadores, né? Então, eu acho que gravar, dar uma oficina e ouvir falar, ouvir vocês falando, né? Vocês trabalhadores dos cinemas, do audiovisual, é isso, assim, é uma forma de registrar isso e uma forma da gente
Aí já voltando na ideia de projeto de extensão, dar uma devolutiva para a sociedade, assim, memorizar esses trabalhadores e esses contextos. Aí você citou a mostra de direitos humanos, né, a mostra de cinema de direitos humanos. Eu ia falar muito da ideia de catálogo como forma de memória desses cinemas, ou de ações de festivais em geral. E a mostra de direitos, eu estava com ele na cabeça, assim, a mostra de cinema de direitos humanos é uma que tem uma produção gráfica de catálogo muito sensacional, assim, que eu não sei se eles têm disponível, assim, você já falou algo em digitalizar algumas coisas do Cine UFG, né? E aí eu fiquei pensando também, o Goiânia Mostra Curtas tem catálogo digital disponível, assim, então trazendo algumas formas de memória desses festivais, assim, os catálogos, né? Nessa era totalmente digital, fiquei pensando nesses festivais que você foi trazendo e trazendo para o lado da museologia e da memória, né? Alguns que me veio à cabeça, assim, que existem materiais que a gente pode ficar acessando, além dos filmes que foram disponíveis, assim. E esses catálogos, eles contam com os nomes dos trabalhadores e de quem foi a produtora ou de quem estava por trás. Eu acho que isso é uma ferramenta, né? Um instrumento aí de memória muito interessante. Eu lembro que um catálogo também muito bacana foi o da Mostra de Cinema de Anápolis, aí saindo um pouquinho do contexto de Goiânia, né, mas pensando que lá também tem o IFG, né, também tem uma produção aí de cinema, não necessariamente dentro de cursos de cinema, né, que audiovisual a gente tem no IFG em Goiás, mas a partir de outros cursos, né, como você mesmo estava dizendo, que a própria UFG não tem o curso de cinema, mas outras áreas produzem audiovisual, né, e isso é muito bacana, né, a interdisciplinariedade que a área do audiovisual propõe. E aí eu fiquei pensando no catálogo também da Mostra de Cinema de Anápolis, de Cinema de Anápolis. A gente ficou pensando também que as redes sociais são uma forma de... Eu vou trazer duas perguntas que eu acho que jogaram aqui, junto com essa que eu fiquei pensando aqui. As redes sociais do Cine UFG, ele faz um papel de memória também. Eu vejo dessa forma, não sei como que a gente vai armazenar ou trabalhar isso, mas eu vejo sempre o Cine UFG postando algum tipo de material, algum tipo de evento, algum tipo de conteúdo, de dica do que está acontecendo no audiovisual goiano. Eu queria saber quem administra, né, quem faz essa curadoria das redes sociais do Cine UFG. E aí, trazendo umas perguntas que eu vi aqui no chat, a Luciana, que é a professora, né, que deu esse pontapé para nascer o Museologia, ela pergunta como fica a situação do Cine UFG com essa série de cortes orçamentários, né? A Gabi também trouxe aí como está essa situação do Cine UFG na pandemia, né? Quais as ações, como, não sei, um panorama do horror, né? De como está essa série de cortes de verbas e como fica a situação do espaço de vocês agora e o que vocês têm de margem para frente. Aham. Os catálogos da Mostra de Cinema e Direitos Humanos que a gente participou, a gente ganhou e está até que guardado. Tem Fronteira também, que a gente participou, está aqui guardado. A gente tem alguma memória aqui, mas não é muito também não, próximo do que a gente já produziu. A gente precisava de mais. As redes sociais sou eu e a Adriana, também outra funcionária da PROEC, né, o Cine UFG, ele está dentro da Faculdade de Letras e ele, ao mesmo tempo, é auditório da Letras e cinema da universidade. E na parte do cinema, né, propriamente, ele é uma ação também de extensão e cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né. E a gente administra, eu sou quem mais está aqui diretamente com o espaço e com a dinâmica, mas a professora Flávia ajuda muita gente, um outro funcionário de lá também, mas hoje, na verdade, nem eu sou exclusivamente do Cine UFG, eu já também tenho atuado em uma outra ação do Centro Cultural da UFG. Por conta da pandemia, aqui ficou um pouco sem trabalho, e aí eu tenho que dar uma ajuda lá, porque eles continuam fazendo lives, continuam fazendo encontros, quando possível, né? Transmissões, e aí eu tenho que dar uma força lá também. Mas, com certeza, né?
a situação orçamentária, né, a situação cada vez deteriorada da universidade, ela vai impactando aqui, né? A gente já estava sofrendo isso um pouco. E fica muito complicado depender somente do MEC, sabe, da própria condição mesmo material da universidade para se manter. Então a gente já estava nesse movimento de trazer mostra do Instituto Goethe, sabe, da Embaixada da Itália, sabe, da onde for, assim, sabe, porque a gente ficou uma geração de alunos aqui, uns 4 anos, repetindo a mesma mostra, que era a da Programadora Brasil, que era uma caixa que eles mandaram lá para a PROEC e que a gente teve que repetir aqui, sabe? Então ficou meio sem opção. Mas também eram bastante filmes, então era legal porque promovia também essa divulgação do cinema nacional, né? A princípio não era para ser exatamente isso, é uma lei de levar cinema brasileiro para as escolas, né? Então vieram sessões com escolas municipais, estaduais, com alguns filmes dessa lista, desse catálogo, né, da Programadora Brasil, mas acabou que a gente teve que também passar para as nossas sessões, né, normais, que são que assim, é aberto para todo mundo, é claro, mas que o público maior é o estudante da UFG, né? Mas assim, é complicado, porque aí de vez em quando a média não era muito boa, assim, como era mostras com figurões, assim, sabe, do cinema, tipo Tarantino, que mais teve muito Hitchcock. Essas mostras davam 40, 50 pessoas de média, né? E a sala tem 150 lugares, né? Então, esse é um público bacana, né? De média para a gente ter. Mas era muito complicado, porque essas ações, elas dependem muito da espontaneidade do aluno, sabe? De querer ver o filme. E é muito complicado porque é no entreturno, então nem sempre é um tempo hábil, sabe? A pessoa tem que almoçar, jantar, ler um texto antes da aula, e nem sempre ela tem esse tempo para vir para cá, não. Teve muitas participações, assim, de parcerias com os cursos, que aí meio que obrigava, assim, o aluno a vir, assim, que tinha certificado, tinha uma coisa a mais, assim, que chamava, né, tinha debate, que era o CIMOV da antropologia, mostra do filme etnográfico, acho que teve umas 3 edições aqui. Teve também acho que, Circuito Universitário de Cinemas, que foi um aluno da história, que inclusive tem uma dissertação de mestrado muito interessante sobre o cinema goiano, que é o Túlio Henrique, que ele trouxe uns filmes desse circuito, e teve algum debate também, e tinha essa emissão de certificado. Teve cinema árabe, acho que daqui da Letras também. Então, todas essas parcerias são bem-vindas, sabe? Para a gente tentar movimentar aqui, não deixar, sabe, as atividades pararem, né? Isso, claro, né, num contexto de cotidiano normal, né? Porque é importante, assim, eu acredito. Tem muita iniciativa nos cursos para cinema? Tem, mas às vezes é ruim, às vezes, né, o projetor lá na sala, lá todo, câmera toda velha, põe na parede amarela, né, enquanto que tem aqui um sistema profissional de projeção, né, então uma tela de verdade, um sistema de som, né, de verdade, então ela tem que ser, aqui tem que ser um espaço mais utilizado, eu acredito, para quem está pesquisando cinema, né.
para quem tem essa vontade de expor os filmes e trazer esses filmes para as discussões pertinentes às áreas, né, que estão atuando. Tem mais pergunta aqui? Acho que a Gabi perguntou sobre a questão de como, se existe alguma relação com cineclubes, né? Tem. Mas tem. Ah, que bom. Aí já pegando um gancho também na sua fala, eu fiquei pensando na interdisciplinaridade, né? E em alguns acervos que a gente sabe que existem em Goiás, em Goiânia especificamente. Que é a PUC TV, né? Tem um acervo de audiovisual interessante aqui, já trazendo mais também para o que é a oficina que faz o recorte de algumas fontes, né? De pesquisa e trazendo também que a pesquisa do audiovisual ela não é só para quem pesquisa cinema ou audiovisual, né? Você pode recorrer a um material audiovisual para falar sobre a sua dissertação, sua tese, sobre o seu TCC, sua pesquisa independente, quase sobre qualquer tema, né? E aí aqui a gente tem a PUC, tem um acervo interessante, aí tem que só ver como que funcionam as políticas públicas de acesso, né, dessas instituições. O IFG, ele tem um curso de audiovisual, então ele sempre disponibiliza os materiais que são desenvolvidos, eles estão digitalizando boa parte. A UEG, lá no Campus Laranjeira, aqui em Goiânia, com o curso de cinema, eles têm um acervo mesmo de revistas assim, muito interessantes. E não é só revistas acadêmicas, eles contam com uma série de doações de pesquisadores. Teve um professor recentemente, eu acho que da história deles, assim, que fez uma doação de um material muito interessante, assim, de revistas sobre o cinema nacional e internacional que não estão mais em circulação. Eles têm um acervo físico mesmo, assim, de revistas muito interessante, só tá vendo como funcionam essas consultas, né? Você citou a Marcela Borella, a Marcela... O Flávio está aqui, eu já fui estagiária no CIDARC, que é o Centro de Arquivo e Memória da Universidade Federal de Goiás, né? E eu lembro que quando eu era estagiária lá, o meu supervisor era o Flávio Diniz, né? Que é um trabalhador lá do CIDARC. E a gente foi numa atividade que a Marcela estava, que era uma exibição do Taher Guauã. E aí eu fiquei pensando muito também nessa devolutiva, novamente batendo nessa pauta, né? De pessoas que saíram da UFG e voltaram com trabalhos, né? Então, mais essa devolutiva, né? A Marcela esteve presente, comentando sobre o filme, foi bem interessante, bem crítico. E fiquei pensando também nessa ideia de acervo, né? De instituições que têm acervo. Eu lembro da Marcela comentar que o Taher Guauã é um filme que nasceu de acervo da FIC, da História, né? Que ela cursava jornalismo, salvo me engano, o irmão dela História ou Ciências Sociais. E aí eles, na graduação ainda, né, pesquisavam, descobriram que existe um acervo muito interessante, eu acho que na FIC ou na História, de negativos, né? E foi a partir desse material, assim, que eles desenvolveram o filme. Então eu fiquei pensando nessas consultas e acervos interdisciplinares que existem ao nosso redor, que nem sempre a gente sabe, né? Às vezes está mais perto do que parece, né? Eles não estão nomeados enquanto acervos, mas eles existem. E essa oficina também é uma forma de falar, existe acervo, a gente precisa só achar meios de uma comunicação mais efetiva para que isso chegue, né, a quem procura. A Gabi tinha perguntado a questão dos cineclubes, né? Existe alguma parceria ou o Cine UFG trabalha mais com o institucionalizado mesmo, como inclusive um pouco da agenda, né? Como faz para exibir ou para divulgar alguma coisa no Cine UFG? As ações mesmo são bem institucionalizadas. Isso até engessa um pouco a nossa atuação, porque a gente não é tão livre assim, né? Se a gente começa a abrir as asinhas demais, aí vem um telefoneminha um escritório representando direitos autorais e tal. Então a gente tem que ser cuidadoso. Mas a gente é sempre aberto para Cineclube. Cineclube Calunga já fez várias sessões aqui. Cineclube da Face também. A gente sempre apoia essas iniciativas que não partem diretamente da gente, né? Mas a gente é muito parceiro, a gente quer sempre passar aqui filme deles, assim, sabe? Então é isso, assim, às vezes eu acho, assim, que antigamente até tinha uma geração, principalmente o pessoal que fez o Perro Louco, uma geração que queria mesmo, assim, sabe, ir atrás desses filmes,
sabe, produzir também, sabe, fazer acontecer uma cena de cultura cinematográfica audiovisual dentro da universidade, né? E às vezes eu agora estou vendo no coletivo Perro Louco tinha gente de vários cursos, né? Não era só o pessoal da FIC, tinha gente de vários cursos. Agora eu estou vendo que tem muita ação, mas está muito localizada dentro dos cursos, né? Então é ótimo que tenha, né? Mas é bom também pensar mais assim geral, assim, né? O audiovisual e o cinema dentro da universidade, né? Tentar não ter só essas ações que são importantes, mas assim tentar trazer essa cultura cinematográfica audiovisual para dentro da universidade, né? Fazer as pessoas se interessarem, né? Porque a sala de cinema, ela, não só antes da pandemia, né? Agora na pandemia, mas antes, ela já estava em xeque, assim, né? Os streamings vieram com muita força, né? As pessoas têm muito acesso a conteúdos que não são propriamente cinema, mas de vídeo, em celular, em dispositivos. Então, a experiência da sala, ela fica cada vez parece mais longe, assim, no grande público, né? E a sala é importante, porque a sala, ela é uma experiência insubstituível, né? Principalmente, assim, pela questão técnica, pela questão de estar num lugar isolado, acusticamente, luminosamente, e também por conta da fruição do filme, que é uma coisa que perdeu por conta dessa nova relação, né, do espectador com a obra, que você não tem domínio da projeção, né, do andar do filme. Então, as pessoas hoje estão vendo o filme, às vezes, meio desatentas, assim, meio parando, fazendo outra coisa, escutando outros sons, e isso, de uma certa maneira, é ruim, principalmente para o cinema, pela questão da experiência de fruição mesmo. Então, para ver um filme assim, um certo rigor, uma certa disciplina, é bom assim você entrar na sala, desligar o seu celular e viver aquilo, não ter sua atenção tirada daquilo que passa na tela, né? Para você tentar pegar tudo que está acontecendo, tudo que está, né? Aquele filme está comunicando. E hoje em dia as pessoas têm, parece um déficit de atenção, uma falta de capacidade de concentração que não deixam elas verem a obra como ela deveria ser, ou pelo menos como o autor, né, pensa que ele deveria experimentar aquela obra, né? Então é isso. E aí os filmes ficam mais histéricos, né, porque tem que competir com a atenção diversa do espectador, né, que pode estar na sala de estar e, sabe, e sei lá fora pode estar tendo um acidente de carro, um incêndio, e o filme às vezes é meio visto assim, não passando, né, de tipo o segundo plano da minha atenção. Não estabelece uma relação mais profunda mesmo com a obra, né? Fica disperso demais. E por isso que a sala é importante. A sala, se você não sentar ali, concentrar e dedicar esse tempo seu para a obra audiovisual, você não tá fruindo ela da maneira correta, né? Uma maneira máximo que permite, né? Você falando isso, eu fiquei pensando, a gente ia fazer um recorte só muito regional, né? Mas eu acho que o momento também pede que a gente dê uma contextualizada no que está acontecendo nas cinematecas e tem uma fala sua que eu acho que dá para trazer muito esse debate. Você fala da importância de ter salas de exibição e de que muitos cursos universitários não têm, né? Muitos cursos de cinema e audiovisual não têm suas salas. E eu fiquei pensando que as cinematecas, elas têm também essa função de exibição, né? Muitas das cinematecas, elas têm uma sala e aí ela acaba sendo um espaço também, né, de divulgação desses trabalhos. E a gente tem algumas, né, que é a Cinemateca do Capitólio, em Porto Alegre, a gente tem a Pernambucana, né, em Recife,
Tem a Cinemateca do MAM, que é do Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. E aí a crucial, assim, que hoje é o último dia da oficina, então só para trazer essa ideia de memória também, né, e de sala de cinema que a gente está perdendo. A Cinemateca Brasileira, né, localizada em São Paulo, assim, está em uma situação assim, de extrema calamidade, assim, a existência dela tá arriscada, o acervo dela, né, eu estava até vendo mais cedo que tá sem atualização as redes sociais deles desde da metade do ano passado, assim, em um momento que está tudo fechado e que as ações acontecem em rede, né, seria um momento crucial, assim, a Cinemateca estar ativa virtualmente, que fosse, ela não está quase sendo apagada, né, de uma forma muito brutal, é que tem essa fala sua da necessidade de ter salas de exibição, assim, me fez refletir sobre isso, assim, e trazer nesse último dia espaços de memória e essa conexão de museu e cinema, né, a Cinemateca que nasce a partir de muito debate ali também na antiga Filmoteca, que era a Filmoteca do Museu de Arte Moderna, né, de São Paulo. Só para a gente não perder também essas pautas nacionais, apesar da gente sempre estar contextualizando aqui no regional. Tem uma pergunta... O medo é acontecer com a Cinemateca o mesmo que aconteceu com o Museu Nacional, né? Do nada... E já na década de 60, ela já pegou fogo, já teve incêndio. A Cinemateca do MAM também, que tem um acervo importante, já pegou fogo. Sim, então, assim, é muito triste, assim, a falta de valor que a sociedade dá para a sua própria memória, né? Isso é uma coisa inconcebível, por exemplo, na Cinemateca Francesa da Vida, Cinemateca do Congresso Norte-Americano, isso aí pensável por lá. Se a Cinemateca Francesa pegar fogo, talvez a gente ore mais do que a brasileira. Né? Mas não pega porque lá realmente a sociedade se importa com aquilo. Seria um crime muito grande para eles se isso acontecer. Aqui, se pegar fogo, tem uma comoção, mas proporcionalmente acredito que não vai ser o que deveria ser, né? Tem uma pergunta da Gabriela. Ela perguntou o papel do projecionista, o que ele faz, né? O que o projecionista faz? O projecionista é o cara mais importante do cinema, praticamente. Tanto é verdade que o Kubrick, que é um diretor famoso, e era famoso não só por ter sido um bom diretor, mas um perfeccionista, ele era tão perfeccionista, que ele mandava cartas para os projecionistas, explicando em mínimos detalhes como que o filme dele tinha que ser projetado. E parece que é fácil projetar um filme, porque o cinema, na cabeça de quem não é muito inteirado, assim, é um negócio meio mágico, né? Meio né? Assim, acontece do nada, né? Parece do nada. E não é bem isso, né? Existe uma coisa gigantesca por trás, uma indústria gigantesca por trás. Então, assim, um projecionista, ele é o responsável pela imagem e som daquela sessão serem o mais perfeita possível. E isso, a princípio, parece que é fácil, mas não é fácil. Inclusive, nas salas de cinema em Goiânia, é difícil uma sessão onde está tudo bem, ou o som, ou a imagem. Em geral, ou a imagem é cortada, ou o som está baixo, ou o som está alto, ou o projetor está descalibrado. Então, assim, o projecionista é o cara mais essencial nessa história toda, porque é ele que vai definir se sua experiência numa sala de cinema vai ser boa ou ruim, entendeu? E eu tive o privilégio de conhecer, assim, projecionistas maravilhosos, porque no tempo da película era realmente uma coisa difícil. Você tinha que pegar o filme em umas latas pesadas, ele todo picotadinho, você ia lá, montava, sabe, trecho por trecho, você não podia errar o trecho, você coloca ele numa roda grande, assim, ó, pesadérrima, coloca ele numa torre e passa no projetor, sabe? E tudo isso tem que ser muito melindroso, muito detalhista, assim, o jeito de passar, a dobrinha que ele faz, a velocidade que você põe da torre para o filme, para o projetor não puxar ele. Então, tudo isso, quem faz é o projecionista. Então, hoje em dia, com o cinema digital, essa projeção da imagem está até mais fácil, assim, sabe? O computador faz muito dessa função,
Mas o som é um negócio assim que da década de 90 para cá evoluiu demais, 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 tecnicamente falando, e ele é muito difícil de estar bem afinado. O grande problema que eu vejo nas salas comerciais de Goiânia hoje é o som. As pessoas não sabem equalizar corretamente o som, sabe? E o som é tão mais importante do que a imagem do cinema, porque é o som que dá toda a ambientação, toda a imersão, toda a noção de espacialidade, é tudo o som que dá. E as pessoas ficam muito presas visualmente, porque a cultura visual é muito forte e tal, e o som sempre relegado a um papel coadjuvante e fica complicado, assim, sabe, de você ver uma sessão de cinema hoje numa sala e falar, poxa, que som bacana, que imagem bacana, tava tudo certinho, assim, não, sabe? E o público também, ele, de uma certa maneira, assim, a percepção dele vai piorando, porque hoje em dia tem muita gente que tem problema com filme legendado, prefere filme dublado, e o filme dublado, ele, assim, sabe, por mais que, tudo bem, você quer assistir seu filme dublado, você assiste, mas você vai estar perdendo coisas, sabe, que tem do som direto que não tem como, sabe, substituir, porque sabe, o sistema de dublagem é muito engraçado, porque não é o mesmo nos países, sabe, na Rússia, por exemplo, o som original tá junto com o som dublado, então você escuta a pessoa falar em duas línguas, eles não suprimem o som original porque eles têm essa preocupação do som direto, de manter o som direto. Aqui não. Aqui ele é completamente eliminado e substituído pela dublagem. E nisso você vai ficar só com o Foley e o som direto ele é muito importante para a narrativa. Você vai perder muita coisa. Então eu vejo assim que o projecionista ele é uma pessoa que é importante, mas nem sempre é lembrado, assim, sabe, para a sua fruição dentro da sala de cinema ser a melhor possível, né? E ele precisa estar atento às evoluções técnicas, a uma questão mais formalista e técnica do cinema que às vezes passa despercebido para quem está estudando isso, assim, quer nem saber disso. Aqui mesmo eu já vi muita gente passar filme em mono, fora do quadro, estrechado, enfim, né? A pessoa se não se importar, tudo bem, mas para quem é mais criterioso, assim, incomoda. Incomoda porque ele sabe que não é aquilo que a visão artística do autor, do diretor, queria passar. Maravilha. Não, me vieram várias memórias afetivas, né, sobre sessões interrompidas, assim, por questões técnicas, assim, dessa falta de política pública e de investimento, assim, não só, a gente está falando do Cine UFG aqui, mas aqui em Goiânia a gente tem também o Cine Cultura, né? Quantas sessões, né, não foram interrompidas por... Nossa, e seriam filmes ou mostras incríveis por questões técnicas, assim, que era sempre de doer, assim, né? Tipo, questão da estrutura do cinema mesmo, né? E é uma sala grande, né? Mais um cinema de rua, né? Que compõe o nosso cenário desses cinemas que ainda estão aí, de uma forma resistindo, né? Fiquei pensando também sobre conexões entre estudo de público, que é uma das matérias das disciplinas da museologia, com o audiovisual. Eu lembro de ver na página do Cine UFG uma atividade, não sei se era uma atividade ou uma forma de mostrar quem era o público do Cine UFG, que a galera vai lá, fala de que curso tira uma foto, né, tipo, estive aqui no Cine, segurando uma plaquinha. E só aquilo, assim, já daria um estudo de público muito interessante. E aí eu lembro de ver gente da economia, de cursos, assim, muito distintos, né? E eu fiquei pensando que aquilo era uma memória também, uma memória fotográfica de pessoas que passaram pelo cinema. E eu achei muito bacana a ação e fiquei trazendo ela para a museologia, assim, de um estudo de público totalmente independente, assim, que eu acho que vocês criaram, e que também mostrava quem estava ali, né, no cinema. E aí a sua resposta do papel do projecionista, assim, tem tudo a ver com a oficina também, assim. Ela é muito cirúrgica quando você diz que o cinema não é mágico, e não é mesmo, né, assim, não é assim. Existe uma cadeia de trabalhadores, de pessoas que sobrevivem disso, que precisam de políticas públicas, de investimento. Então, Gabi, sua pergunta não é boba, assim, ela é fundamental trazer.
E eu acho que um pouco da oficina é isso também, né? Trazer pessoas que trabalham com cinema. A gente também, a gente também somos trabalhadoras culturais que estamos nessa cadeia produtiva e de alguma forma, né, em uma outra esfera ou com outras conexões, mas é fundamental assim falar os papéis e elementar assim quem faz o quê. Isso aqui não é por acaso, né? E isso aqui não é coincidência, não é, tem alguém fazendo e gente trabalhando. Inclusive, uma museologia com pipoca, né? Hoje eu estou aqui apresentando, mas atualmente nós somos 5 mulheres. Elas não estão falando, mas estão todas aqui nos bastidores, né? Foi um trabalho convidar o Nilo, convidar os outros 2 convidados das outras semanas, né? Das outras terças. Existe um trabalho para disponibilizar isso, para movimentar a rede social, para criar conteúdo teórico também, né? Acho que a gente tem um papel assim, de estudar mesmo quando a gente forma um coletivo, que é para estar tentando trazer embasamento para essas atividades que a gente faz, que realmente sejam produtivas e devolutivas, né? Assim. Muito interessante essas colocações. E tem uma outra questão também que eu fiquei pensando na interdisciplinariedade, é que o Cine UFG, e pensando também nessa questão de cinema de rua, que o Cine UFG, ele é um dos cinemas que quando você joga em qualquer Google Maps, assim, ou qualquer aplicativo ou mapeamento, ele aparece assim, bem localizado, assim. E como a gente está nesse mundo de cinemas dentro de shoppings, assim, ver uma placa assim, cine, cinema, é muito, muito visual, assim, muito... E pensando em territorialização, assim, se a gente abre assim, um mapa de Goiânia, quantos desses aparecem, assim? Aí o Cine UFG é um desses, assim, e independente da UFG, ele aparece enquanto cinema mesmo, assim, né? Eu existo aqui enquanto sala física e eu acho isso muito, muito interessante, assim. Eu estou sempre pensando no território, né? Acho que focado aqui no Centro-Oeste, ser trazido a ideia de que o Cine UFG é o único universitário que é daqui, eu não tinha pensado. Nas minhas pesquisas também não tinha encontrado essa informação. Muito interessante saber. Eu jurei que a UNB teria, né? Porque a UNB a gente acha que vai ser tudo macro, né? E que eles vão ter esse... Eu sei que o Instituto Federal de Brasília, o IFB, né? Ele tem um curso de audiovisual, que inclusive a Marcela é professora lá atualmente, né? E aí fiquei pensando nessa ideia de centro-oeste, assim, de territorialização, de falar um pouco mais sobre nós, assim, sobre os nossos cinemas e o que está acontecendo aqui. A UNB, ela teve uma participação importante na criação do Festival de Brasília. Então, o Cine Brasília é a sala de cinema da UNB, assim, né? Não oficialmente, né? E aí eles acharam que talvez não precisariam ter uma sala, porque quem estava pesquisando ali já tinha alguma influência ali na programação do Cine Brasília. Então, não, acho que mais ou menos por isso não se investiu numa sala de cinema lá. Sim. O Cine UFG, ele só ativa ações voltadas para audiovisual ou existe algum tipo de termo de cessão de espaço ou algum tipo de outra atividade não vinculada à exibição do filme, assim, ele funciona enquanto auditório? Isso funciona. Aliás, ele funciona mais como auditório do que como cinema, mas isso daí é uma coisa que é mais voltada para letras, assim, as letras que têm essa primazia de ter o espaço como um aparelho cultural mais diverso, assim. Então tem direto apresentação musical, principalmente com Centilínguas, promovido pelo Centilínguas. Tem teatro também, já vi até peça aqui, formatura, sem contar as palestras, as aulas normais que tem, né, uma utilização que o principal não é o filme, né? O filme pode até ter, mas é bem secundário, assim. Mas isso em geral, quando eles... Porque isso acontece, assim, as pessoas ligam aqui perguntando, eu queria fazer um encontro, uma formatura, uma defesa, e eu queria usar o Cine FGE. A gente já fala assim, procura letras, porque é ela que resolve isso. A gente aqui é mais mesmo voltado, assim, para questão cultural, né? Para extensão cultural.
Se a atividade não é, assim, primordialmente um filme, e aí pode ser filme debate, filme encontro, filme cineclube, a gente tende a não assumir, assim, né? Porque não é muito, assim, o objetivo do projeto. E aí, é isso? Redes sociais, canal que Pois é, a gente gente... ativa o Cine UFG, É, Instagram. é só digitar CineFG, vai ser fácil de encontrar por aí nas internets. A gente está um pouco parado por questões, né, de orçamento, de pandemia e tudo mais, mas a ideia é tentar voltar o mais rápido possível. A gente vai ter uma reunião ainda esse semestre com a pró-reitora, ela prometeu mais ações, mas eu estou sempre assim, eu frequento o projeto aqui de vocês, Museu de Zoologia com Pipoca, sempre estou vendo o que vocês estão fazendo, sabe, tem outras ações também, tem o Redário, que eu participei hoje, da FAVE, sabe, a gente sempre tenta... Cineclube deles, né? Sim, a gente sempre se propõe a estar envolvendo, para tentar fazer mais coisas, porque realmente, assim, né, sozinho eu não vou conseguir fazer nada. E eu também, participando, eu vou conseguir levar alguma coisa, ajudar também. E acredito muito nisso, assim, que as parcerias é que é o caminho para a gente ter mais ações, ter mais atuação. Sim, sim. Falando em rede, no começo a gente começou falando sobre o cinema em rede. Acho que você pode falar um pouquinho como ele funciona ou funcionava? Acho que qual era o objetivo dele? Acho que ficou Sim, meio no sim. ar. Vou deixar aqui o site para quem quiser também dar uma visitadinha lá. É super bacana, tem vários. O cinema em rede, ele a princípio, assim, ele foi um projeto bem criterioso, assim, não era fácil de entrar. Eles exigiam uma sala bem equipada, a gente suou, como eu falei, a gente mandou vários relatórios e tal, mas eles reviram isso, porque eles perceberam que isso limitava a participação, então eles amenizaram um pouco essas exigências, e tem um monte de agentes para entrar, inclusive acho que o Museu Antropológico, se quiser se candidatar, eles vão considerar, e ele é um projeto que antes da pandemia já era essa interligação virtual à distância. Então, era na segunda, acho que era segunda, quinta, tinha um dia da semana, um dia do mês para fazer as sessões e logo em sequência sempre havia um debate. E aí esse debate em geral era transmitido, mas ele acontecia presencialmente muitos participantes. E tem lá, tem os filmes que tem no site, tem os filmes que passaram, tem fotos dos encontros, tem os vídeos dos debates, que é muito legal de assistir, tem o debate do Baile Perfumado, que é maravilhoso, vários outros, tem filmes muito bons, passaram muitos filmes bons. Eu acho, assim, inclusive, que ele foi um projeto aqui na UFG que foi meio assim, não levado muito a sério, assim, sabe? Porque ele trata de vários temas que tem a ver com alguns cursos aqui, sabe? Foi subestimado um pouco, assim. Eu queria ter visto uma participação maior, assim, sabe? Porque não foi fácil entrar, é um projeto super bacana. Nos outros lugares ele tem um engajamento, assim, muito legal. E a curadoria que é feita em coletivo, né? Ela traz muitos filmes bacanas, muitos filmes atuais, filmes que são difíceis de ser encontrados tanto na internet para baixar ou que quase nunca vai passar na sala de cinema. Então é uma oportunidade assim, sabe, imperdível de ver esses filmes, sabe, quando eles passam assim. A Marcela até ia fazer uma sessão com o Taego, mas foi justamente quando entrou na pandemia e porque eles prezam muito pelo debate, assim, sabe? Tem que ter o debate, não é só a projeção. Não é só o filme. Tem que ter o diretor falando da obra, convidados. Os debates são muito legais de ver. Tem muita coisa pertinente para falar da produção audiovisual, para falar das questões políticas, culturais do país. Essa curadoria coletiva ela é muito antenada dos temas, sabe, que estão aí, que estão sendo discutidos.
Então vale muito a pena ver os debates, e eles sempre ocorrem, eles têm que ocorrer, uma forma de reverberar esse filme, não deixar ele só pelo mero consumo visual da hora, assim, sabe? Porque a gente acredita que o cinema ele é mais do que só os filmes, ele é toda uma coisa que acontece em volta dos filmes, e a gente tenta amplificar isso ao máximo. Eu lembro de participar de algumas sessões do cinema em rede enquanto público e rolava uma interdisciplinariedade muito legal. Eu lembro de um debate que tinha uma galera do direito, que eu acho que foi uma galera da UF, assim, que tinha uma Sem pena? temática. Era sobre população carcerária, né? Era alguma coisa voltada para mães, pessoas em situação carcerária, assim, eram sempre temas muito delicados também. Eu lembro acho que se chama A Bordo do Mundo, um documentário francês. Eu não sei se foi exibido pelos cinemas em rede, ou se foi uma exibição independente do Cine UFG mesmo, que era sobre a situação de imigrantes na França, assim, acho que imigrantes romenos, assim, que estavam na França, assim, em situação muito delicada, assim. Os filmes dos cinemas em rede são, assim, mais nacionais, né? Filmes nacionais. Porque, a princípio, a ideia era trazer a produção também de cinema universitário para dentro do cinema, mas isso, de uma certa maneira, não rolou muito bem como eles tinham pensado. Acabou que a gente teve que procurar outros filmes que não têm propriamente uma ligação com a produção universitária, né? Mas sempre são temas pertinentes, assim, atuais, eles são filmes interessantes para pensar o cenário hoje político-cultural do país. Assim. Só desenhando a proposta do cinema em rede, assim, vou falar enquanto público, né? É um filme, o mesmo filme ele é exibido em salas de cinemas diferentes, né, de diferentes regiões do país. E aí simultaneamente, obrigada. Nesses cinemas que fazem parte dessa rede, e na sequência ele tem um debate, então ele tem muito um caráter assim de quase de um cineclube, né, de assistir o filme e debater o filme, mas geralmente ele traz convidados que têm alguma relação com o tema do filme exibido, né? Então, tem que ser alguém do filme. Tem que ser alguém do filme. Sim. E um convidado que fala sobre o assunto. Sim, exatamente. E é muito, muito dinâmico, assim. E aí ele é projetado, o filme, e depois o debate também é simultâneo. Assim, então, galera da UF, e transmitido. Sim, lá em Niterói assistindo, a gente aqui em Goiás assistindo também. Nossa, é fabuloso, assim, é um projeto. E aí e pensando ele assim numa situação remota, né? Agora, não sei como, não sei, uma adaptação do cinema em rede, assim, nesse contexto remoto que estamos inseridos, seria muito interessante, assim, nessa articulação dele. Tem alguma perspectiva para que isso aconteça? Ele está acontecendo ou não? Ele não está acontecendo com essa dinâmica normal dele, que era. Ele está acontecendo assim, pela página dos cinemas em rede do Facebook. Eles não fazem a sessão, eles deixam opções de filmes para ver, então está tendo muita mostra de cinema indígena, principalmente. É uma parceria deles com a Federal, acho que do sul da Bahia, que tem um núcleo de pesquisa lá de cinema indígena bem forte. Então eles oferecem, assim, ofertam um portal de filmes indígenas ou um coletivo que está produzindo, né? Você vai lá assistir esse filme quando você quiser, e aí um dia eles marcam um debate, sempre na página do Facebook, para trazer um dos realizadores e pesquisadores. E aí fazem tudo à distância, cada um no seu lugar. Às vezes o debate é até ruim, porque tem realizador indígena que está na aldeia e a internet não é legal, e aí o cara fica caindo, voltando. Mas acontece, está acontecendo. Só que está bem esporádico, assim, não é todo mês mais também não. Está sendo 2, 3 vezes por semestre. Ele tem algum financiamento? Ele tem alguma política? Ou ele é uma ação independente das universidades mesmo? Não, ele é uma ação da RNP. A RNP
é a Rede Nacional de Pesquisa e Ensino, que é um braço do Ministério de Ciência e Tecnologia e que envolve ações que, inclusive, tem parte no Ministério da Educação, porque ela que provê essa rede de internet e comunicação dentro das universidades, entendeu? Aí eles pensaram assim, já que a gente está aqui, né, fazendo serviço pessoal, vamos organizar um projeto, né, que vai integrar essas salas de cinema e circular esses conteúdos e esses debates, né? E aí tem esse pessoal da RNP que hoje eles querem cada vez menos assim que o projeto dependa deles, assim, eles cobram muito uma iniciativa das universidades, sabe? E tem universidade que é mais engajada, tem outras que não são tanto, mas é uma iniciativa dessa rede que provê essa estrutura de tecnologia da informação e internet para as instituições de ensino e outras instituições públicas também. Então, eles deram esse start e o projeto está aí. A gente fazia, né, até 2019, todo ano, um encontro, né? Um encontro lá em Brasília, e aí todo mundo ia, era maravilhoso, cada um contava da sua realidade, cada um contava das suas expectativas, eles falavam de várias novidades, algumas implementadas, outras não, mas a potência assim, desse projeto é que ele abrange todas as regiões, ele tem uma capacidade, assim, sabe, de difundir produções e conhecimentos do produção audiovisual no país, e as universidades têm que engajar mesmo, a UFG tem que né, também assim, se dispor a ajudar esse projeto manter e aumentar, né, trazer professores para debaterem os filmes que eles ofertam, né, tudo isso também parte também da gente também está ajudando. No início era interessante que era vinculado ao projeto Cinemas em Rede um da América do Sul que chamava Recan, mas aí por conta também de várias questões esses projetos eles se separaram. A gente até tem um projetor do Recan aqui, mas ele não está ligado, ele não está conectado. E esse projetor, ele poderia estar, esse projeto da Recan poderia estar mais adiantado aqui, e a gente com um conteúdo sul-americano interessante também, né? Além do Cinemas em Rede, que é mais voltado para a produção nacional. Mas do jeito que está o governo, do jeito que está o desmonte aí da educação e da cultura, a gente fica meio desesperançoso, assim, né? Principalmente esse projeto da Recan, dele vingar aqui, a gente não vê futuro, assim, pelo menos um futuro próximo, ele está funcionando, não. Vai ter que mudar muita coisa, vai ter que ter, sabe, boa vontade do governo daqui, boa vontade também dos países que compõem a Recan, para voltar a ajudar a gente aqui. Então, são coisas ainda a ver se vai vingar ou não, né? Mas os cinemas em rede continuam. Os cinemas em rede, por toda a dificuldade, não são poucas, são muitas, ele ainda continua. A gente está sempre apoiando as atividades deles, sempre. Eu mesmo vou em todos os debates, assisto todos os filmes que eles disponibilizam, acho importantíssimo. Não, maravilha. A gente já vai caminhando para os 10 minutos finais, só reforçando, né, essas formações, esses debates que aconteceram aqui, são gravados e ficam disponibilizados no YouTube. Qualquer tema, conceito, alguma coisa que um convidado trouxe, que alguém viu aqui e aí não ficou tão aberto, né? 1h30 é um tempo limitado, né? As outras formações foram de 1 hora. A gente fica aberto, né? A gente tem as redes sociais no Instagram, tem no Facebook, a gente está um pouco menos ativo, mas a gente está sempre disponível, e-mail também, né? E a gente se dispõe também a fazer sempre esse contato com todos os convidados que passaram por aqui, né? Caso alguém falou alguma coisa, citou alguma coisa, ficou interessado em algum outro trabalho, né?
porque eu acho que a função assim, do cinema, do Museologia com Pipoca é muito também essa de estar articulando pessoas e ações, assim, né? A gente eu acho que é muito objetiva nisso de conseguir trazer coisas que estão acontecendo, assim, no nosso grupo e os nossos debates são sempre muito ativos nisso, assim, de estar atento a pautas e pessoas que estão trabalhando no audiovisual e na memória do cinema e do patrimônio cinematográfico. A gente caminhando para o final, a gente está também trabalhando numa cartilha que vai ser disponibilizada para pessoas que participaram, né? Mas provavelmente também a gente disponibiliza ela nas nossas redes sociais, não sei de que forma, talvez num drive ainda, a gente ainda está trabalhando nessa ideia de como a gente vai comunicar essa cartilha. É uma cartilha que vai contar, assim, brevemente das pautas que nós trouxemos aqui, que os convidados trouxeram, os nomes dos convidados, né, também. E ela vai ficar disponível, assim, também como material e como memória, né? A gente fala tanto da produção de memória, eu acho que trazer uma cartilha é uma ferramenta também de produções, né? Essa acho que é uma primeiro trabalho que não é um vídeo, ou que não é só uma gravação do Museologia com Pipoca enquanto produtor enquanto dinamizador de produtos, né? De produtos que ficam como memória, né? Assim, a gente fica sempre, né, tentando buscar formas de trazer efetivas de memorizar as coisas que nós fazemos, os nossos trabalhos, né? E aí as gravações são uma das formas, né? Disponibilizar no YouTube faz parte da comunicação dessas formas. E aí a cartilha também é um outro instrumento, né? Dessas formas, e a gente está sempre pensando. No começo a gente falou em catálogos, né? Aqui, nos outros debates também trouxemos fontes, assim, então reforçando. Procurem revistas, né? Não só acadêmicas, revistas independentes. Se atentem a sites como... Claro que o site já é uma questão mais limitada, né? Nem todo mundo tem acesso a isso. Sites como os das próprias secretarias, né? Secretaria Estadual de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, também está sempre ativando ações que estão acontecendo ou divulgando algum tipo de acervo, seja em pessoal, seja em público, ou tentando dar ferramentas, né? Existem outras pessoas tentando ativar essas atividades e memórias cinematográficas aqui. No começo, o Nilo trouxe o Digo, né, que é o Festival de Diversidade aqui de Goiás. Inclusive, o Digo está acontecendo, assim. Eu fui olhar o horário, está tendo uma atividade agora, assim, de formação. Não sei se eles estão com uma inscrição aberta para as atividades acontecerem, e agora no mês de março, eles estão com conversas e debates, né? Eu acho que provavelmente sobre o que vai ser a programação que está vindo aí na sequência. Então, agora eu estava vendo que estava tendo uma atividade agora às 7. Então é isso, ativem também. Lanterna Mágica também está para sair. Acho que um papel nosso também é esse de comunicar mesmo o que está sendo feito, né? Sempre criando redes, né? Para a gente se articular e se fortalecer o trabalho de outras pessoas que estão fazendo. Acho que em contexto remoto tem uma dificuldade, uma agravante, né? Que é o acesso a certos acervos, assim, só finalizando o debate aqui, que nem tudo é digitalizado, né? A gente tem que ficar pensando formas também de políticas de digitalização de acervos que às vezes estão se perdendo, assim, estão muitos, né? Se a situação dos cinemas são delicados, em outros setores que contêm acervos de imagem e som, seja em museus, em casas de cultura ou outros espaços, né? É sempre muito delicado, assim. E aí a gente fica pensando formas de digitalizar esses acervos, e aí vem uma pandemia e mostra que agora a gente fica impossibilitado de acessar até o pouco físico que ainda existe, né? Nem tudo é digitalizado e agora a gente não pode ir até eles. Então a gente tem agravantes aí em como acessar. Eu estou trazendo isso porque o tema desse debate é luz, né, câmera e memória, nesse sentido, né? De como a gente fala desses acervos e agora a gente também fica meio impossibilitado
dificultado de acessar certos acervos, e aí já levantando uma pauta que é a digitalização deles e como trazer eles para acesso mesmo, né? Inclusive, assim, meu cineasta brasileiro favorito é o Oswaldo Candeias, que é uma pessoa, inclusive, que eu tive o privilégio de conhecer. Tive ele com duas oportunidades. Ele é um crítico do cinema marginal, Jair Ferreira, chamava ele de marginal entre os marginais. E ele é um caso, assim, que o acervo dele, assim, tem preciosidades, assim, sabe, maravilhosas, e que ele estava sobre responsabilidade do Eugênio Pupo, que é um diretor e pesquisador do cinema marginal. Ele foi curador de duas mostras importantes do cinema marginal e do Oswaldo Candeias. Mas, assim, boa parte ou não está muito bem telecinada, como é o caso da Margem, que é o principal filme dele, sabe, que a cópia que tem aí é horrorosa, nem se compara, assim, sabe, a cópia em película e tal, e é um acervo que é pessoal, entendeu? Ele, sei lá, assim, sabe, se o cara não cuidar direito, vai saber em que condições que tá, né? E, e é uma produção interessante. Ele tem um filme que é uma das melhores atuações de Hamlet pro cinema, assim, sabe? Que é a Herança. Tem que ser bem tratado, sabe? Não é qualquer coisa, não é, sabe, qualquer material, assim, sabe? Tinha que ter política pública, ou, sei lá, até iniciativa de fundações, sabe? A sociedade também deveria estar atenta a essas coisas e não está. Então, é muito trabalho a ser feito aí, é muita coisa por se fazer. Sim, é isso. Agradeço novamente, né, a participação de quem ficou até aqui, de quem assistiu os outros dias, de quem segue, né? A gente tem o Instagram, como eu disse, né, @museologiacompipoca. Nosso e-mail também, a gente chama no direct, a gente é bem aberto, assim, nos canais de comunicação informais, que eu acho que o momento exige também, né? E, novamente, né, vou fortalecer os nomes das meninas que fazem parte disso. Como eu disse, os outros dias foram outras, hoje eu estou aqui trocando essa ideia com o Nilo. A gente tem a Gabi, né, a Gabriela, que está aqui, tem a Natália, a gente tem a Tajana, tem a Milena, né, 5 mulheres, né, independentes aí, que em algum momento passaram pela UFG, outras ainda estão vinculadas em diferentes níveis, né, agora em pós-graduações ou em outras graduações, mas isso é muito... Eu estava até conversando com elas mais cedo, eu mandei no grupo, que é muito gratificante dar esse retorno para a sociedade de alguma forma, né, levar de um projeto que nasce dentro da UFG, externar isso e ver esse retorno que a gente depois de um tempo consegue trazer por conta de uma política pública, né? Entre aspas, infelizmente, é uma política pública dentro de um contexto assim, emergencial que a gente gostaria que não tivesse acontecendo, né? Que políticas públicas aconteçam em situações melhores, né? Essa é crucial que aconteça mais, né? Mais do que nunca os trabalhadores da cultura estão sobrevivendo assim, a trancos e barrancos, assim. Sem Ministério da Cultura fica muito difícil, né? Essas articulações políticas, mas é isso, assim, a sociedade civil precisa pressionar de um lado, precisa ter boa vontade de política pública de outro, a situação da universidade também é muito tensa, né? Muito delicada, e aí é isso, são camadas, né? E aí isso se reflete nos nossos museus, nos nossos cinemas de ruas, e que eles também são movidos por pessoas que frequentam, por público, por trabalhadores, né? São camadas, e uma coisa vai levando a outra, né? Se uma coisa é reflexo da precarização da outra, né? Tudo isso só funciona com pesquisa, trabalhadores e público. Nilo, muito obrigada por ter aceito o convite de tão boa fé. Foi maravilhoso, sua fala trouxe coisas assim para a gente pensar, para a gente levar para a gente também enquanto coletivo, pensar estratégias de articulação futuras, né? Espero que em um momento breve e com
não crise sanitária e um pouco melhor socialmente, a gente consiga fazer parcerias com o Cine UFG, né? De outras formas, ou a gente vai também estar sempre lá como público. A gente sempre divulga também as atividades de vocês nos nossos canais. E é isso. Obrigada a todos que participaram até aqui. Boa noite. Valeu, pessoal. Usem máscara, usem álcool gel e distanciamento social, se cuidem. Obrigado. Boa noite. Boa noite.